São Pedro de Alcântara, copadroeiro do Brasil. Juan de Gabarito e Vilela de Sanabria nasceu em Alcântara, Espanha, em 1499 e faleceu também na Espanha, em Arenas de São Pedro, em 18 de outubro de 1562. Ele entrou para o convento de São Francisco de Los Majarretes, perto de Valência de Alcântara, onde tomou o nome de Frade Pedro de Alcântara, tendo sido ordenado em 1524 com 25 anos. Em 1555, iniciou a reforma da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, ordem religiosa da família franciscana. Amigo e confessor de Santa Teresa de Jesus, em 1559 ajudou na reforma da Ordem dos Carmelitas. Escreveu o Tratado da Oração e Meditação, que terá sido lido por São Francisco de Sales. Pedro dormia muito pouco e sempre sentado. Como estava a maior parte do tempo acordado, ele é o padroeiro da adoração do Santíssimo Sacramento noturna. Viveu intensa experiência de oração, humildade, penitência e caridade, numa época de grande decadência moral e espiritual. Em 12 de outubro era o dia em que se celebrava o dia de São Pedro de Alcântara. Em 18 de outubro de 1562 morre São Pedro de Alcântara. Porém, sendo festa do evangelista São Lucas, a celebração foi deslocada para o dia seguinte, ou seja, o dia 19 de outubro. Em 28 de abril de 1669, São Pedro de Alcântara foi canonizado pelo Papa Clemente IX. Em 12 de outubro de 1798, nasce Dom Pedro I, por isso tinha entre os seus numerosos sobrenomes também o de Alcântara. Em 31 de maio de 1826, o Papa Leão XII confirma a escolha feita por Dom Pedro I para que São Pedro de Alcântara fosse o padroeiro do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, a devoção passou a ser mal vista no Brasil por fazer referência à monarquia. Devido à importância supostamente limitada da festa de São Pedro de Alcântara em todo o mundo, esta data foi removida em 1969 do calendário geral, deixando-a para ser incluída nos calendários locais, se assim for desejado. Vamos à oração a São Pedro de Alcântara. Ó grande amante da cruz e servo fiel do divino crucificado, São Pedro de Alcântara, a vossa poderosa proteção foi confiada à nossa querida pátria brasileira com todos os seus habitantes. Como varão de admirável penitência e altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos estes dons tão necessários à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, fome e guerra e de todo o mal. Restituí à terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas da religião. De modo particular, vos recomendamos, eu, Celso, padroeiro do Brasil, aqueles que nos foram dados por guias e mestres, os padres e religiosos. Implorai numerosas e boas vocações para o nosso país. Inspirai aos pais de família uma santa reverência, a fim de educarem os filhos no temor de Deus, não se negando a dar ao altar do Filho que o nosso Senhor escolher para seu sagrado ministério. Assisti ao grande reformador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários, nos múltiplos perigos de que essa vida está repleta. Consegui-lhes a graça da perseverança na sublime vocação e na árdua tarefa que boa vontade divina assumiram. Lá dos céus onde triunfais, abençoai aos milhares de vossos protegidos e fazei-nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim seja.